Pai do Senhor, irmãos, eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui gravando mais um áudio. Desde já alerto aí o barulho, porque aqui, Deus me livre, defenda, aqui é impossível a pessoa viver uma vida em silêncio, porque aqui é barulho toda hora, é barulho de som, é barulho de pessoas gritam para um lado, grita pro outro, é barulho de criança, enfim, é o jeito de fazer dessa maneira mesmo, né? Porque se for assim, for esperar fazer um áudio quando tiver em silêncio, é nunca, né? Então, nesse áudio eu queria falar sobre... Queria gravar esse áudio para dar respostas, né? A umas pessoas que um tempo atrás conversei com elas, né? Sobre vários assuntos da Bíblia, né? E também falamos sobre a igreja primitiva, né? As pessoas católicas, até então eles morrem dizendo que a igreja católica é a igreja primitiva, né? Mesmo a própria escritura provando que não é, visto que existe uma grande diferença do evangelho que é pregado pela igreja e do evangelho que é pregado por Jesus Cristo, tanto que não bate, né? E essa é a maior prova. E certa vez eu falando sobre a origem da igreja católica, né? Falei que ela não havia sido fundada por Jesus Cristo nem pelos apóstolos, né? E as escrituras mesmo comprovam isso. E no entanto, né? Disse que ela foi fundada por Constantino, né? E muitos me xingaram de burra, jumenta, né? Doida, né? Então eu queria mostrar, né? Tanto para o âmbito bíblico como da história, né? E provar que a Igreja Católica ela nunca foi fundada por Jesus Cristo e que de fato ela foi fundada pelo imperador Constantino, né? E falar também dos dogmas e tradições, né? Sobre a forma como ela foi fundada, a forma como o paganismo se introduziu dentro da igreja e usar, né, os próprios dogmas e tradições da igreja para provar isso, o paganismo dentro dela, né? Aí vamos ver se de fato eu sou mesmo doida, burra e jumenta, como eles disseram, né? Tenho certeza que eles um dia vão ouvir esse áudio e vão ter a resposta que eles querem, né? Visto que eles perguntaram, mas não me deram oportunidade de responder, né? Enfim, vamos lá. Falar um pouco sobre a origem da Igreja Católica, né? Que fique bem claro que eu já fui católica, eu aceitei Jesus Cristo com 23 anos de idade, conheço, né? Cheguei a conhecer um pouco a religião católica quando eu estava dentro dela, mas eu passei a conhecer ela bem melhor depois que eu saí, né? Quando eu era católica, eu ia pouco à igreja, né? Como todo católico, eu tinha um padroeiro, que era até então São José, que é inclusive o padroeiro da localidade onde eu moro, que é um costume e uma tradição da Igreja Católica, né? Tem padroeiro em várias cidades, que nós vamos falar sobre isso também, né? Cheguei a fazer promessas, cheguei a ir à missa, cheguei a batizar, tenho 2 filhos batizados na igreja. Nunca fiz criança em primeira comunhão, não foi por falta de vontade, mas porque minha família era muito humilde. Desde cedo eu sempre arrumava um trabalhinho, o dinheiro que eu ganhava ajudava minha mãe a comprar o material escolar das minhas irmãs, então não tinha dinheiro para poder comprar blusa, livro, essas coisas, então nunca deu certo eu fazer, né? Não costumava muito ir às novenas, porque era muito lotado de gente, eu não gosto de lugar onde é muito lotado, eu me sentia muito mal. Também não ia muito à igreja por causa disso, porque eu me sentia mal, né? Eu ia triste, desanimada, parecia que um carro tinha passado por cima de mim. Quando eu chegava lá, eu não encontrava alívio para a minha alma, não encontrava palavra de ânimo nem nada, e eu voltava para casa pior do que eu tinha ido. Parecia que um trem havia passado por cima de mim. Eu não me sentia bem, por isso eu quase não ia. Diferente de algumas igrejas evangélicas, que ainda católica eu cheguei a frequentar e me senti muito bem. Tanto que mesmo eu sendo católica, se chegasse uma pessoa para mim e me convidasse para eu ir à igreja católica, eu estando de saída para ir à igreja dos evangélicos, eu não iria para a católica. Porque na igreja evangélica sempre encontrei conforto, palavra de ânimos e pessoas que diziam aquilo que eu sentia e pensava. Coisa que nunca
Isso ocorreu em 23 anos na igreja que eu ia, né? E ninguém tem capacidade de saber o que sentimos, o que passamos, o que pensamos, a não ser Deus, né? Isso só mostra o quanto Deus, ele fala com as pessoas. E o Senhor, ele falou comigo mesmo antes de eu me converter a Ele, né? Nas minhas visitas à igreja que eu visitei muitas vezes antes de aceitar o Senhor, né? Então, fui católica sim por 23 anos. Aceitei Jesus com 23 anos. Fui chamada pelo Senhor numa noite, né? E eu nunca me arrependi. Para mim foi a melhor coisa que fiz em toda a minha vida. Bom, eu vou ter que puxar um pouco a voz porque não estou muito bem de saúde, mas por que eu faço meus áudios não estando bem? É porque nós não devemos servir ao Senhor só quando estamos bem, mas quando estamos mal também. Porque em todos os momentos o Senhor, ele merece, né, o nosso serviço, nossa adoração. Por isso, tanto faz eu estar boa como doente, eu gosto de fazer o trabalho do Senhor na hora que Ele manda, na hora que Ele determina. Então fica a pergunta, né? A Igreja Católica, ela foi ou não foi fundada por Jesus Cristo e os apóstolos, né? E se não, quem a fundou? Como tudo começou? E por que é que o que ela prega não bate com as escrituras? Você pode ver que o que a igreja prega desmente os próprios pais da igreja primitiva, desmente os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo, como você pode ver nos meus áudios aí no canal, né? Vários áudios demonstrando isso, quanto a igreja ela desmente os próprios fundadores da igreja. Então, como que a igreja ela vai contra o princípio dos pais da igreja, sendo a igreja primitiva, né? Aí já fica a pergunta, será que ela é de fato a igreja primitiva, né? Sem falar que eles abrem a boca para dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela foi a primeira igreja a ser fundada pelos apóstolos, colocando assim Pedro como papa, como pedra de esquina, dizendo que a igreja é edificada sobre ele, né? O que é uma mentira, que eu já fiz um áudio provando. O próprio apóstolo Pedro desmentindo a Igreja Católica, né? Ao dizer que ele não é papa, mas bispo, né? Ele era casado, e para a igreja papa não pode casar, né? Pedro diz de maneira bem clara que Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, é a igreja edificada sobre Jesus Cristo, desmentindo a própria igreja católica, que diz que Pedro é a pedra de esquina e a igreja edificada sobre ele, né? E a igreja, né, católica apostólica romana, ela diz ser a igreja primitiva, né? Quando, na verdade, a igreja primitiva, a primeira igreja a ser fundada na ascensão de Jesus, ela não foi fundada em Roma, né? Nós sabemos muito bem disso. A igreja primitiva, ela é israelita e não romana. Ela foi fundada em Jerusalém, logo após a subida de Jesus aos céus, porque as primeiras pregações começou em Jerusalém. Foi lá que a palavra foi pregada, né? E a maior prova disso é que Jesus Cristo, ele nasceu da nação de Israel, né? Ele nasceu em Israel, foi lá que ele pregou, foi lá que ele fez os apóstolos, foi lá que eles pregaram, né? E Jesus Cristo deu autoridade a eles, deu a eles a missão de pregar em Jerusalém, em Israel, de edificar as igrejas, e somente depois que isso fosse feito em Israel, em Jerusalém, é que eles teriam permissão para ir pregar até os confins da terra, né? Então a igreja primitiva, ela é israelita, ela foi fundada em Jerusalém, e porventura a católica não é romana, tanto que leva o nome Católica Apostólica Romana. A igreja primitiva não foi fundada em Roma, foi fundada em Jerusalém, em Israel. E nós sabemos que existe uma diferença muito grande de Roma, de Vaticano, para Israel, né? Só para você ver. Então a mentira já começa aí, né? Que ela não surgiu nessa época, né? Só depois que eles começaram a pregar em Jerusalém, edificar as igrejas, foi que o evangelho se espalhou ao mundo até chegar em Roma, né? Quando
A nação de Israel já tinha acesso ao evangelho, né? As igrejas já haviam sido edificadas. Por quê? Porque a aliança de Deus era com Israel. Então lá primeiro tinha que se cumprir, né? O evangelho tinha que ser pregado para que as pessoas tivessem acesso à palavra, as igrejas edificadas, e só depois, né, eles teriam permissão para ganhar o mundo. Como o próprio apóstolo Paulo fez várias viagens, né, foi até a Grécia, em vários lugares para pregar o evangelho, né, depois de ter pregado em Israel, né. Então, vamos lá. Ó, por volta do ano 302, Roma não era cristã. E isso fica bem claro nas evidências, como no livro de Atos, né, onde os primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva, eles eram terrivelmente perseguidos, torturados e mortos pelo Império Romano. Já na época de Jesus já havia a perseguição dos romanos à igreja de Jesus Cristo, né? Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu, né? Foi os romanos que fizeram tudo aquilo com Jesus Cristo, que eles não falam, né? Falam que puseram uma coroa de espinho em Jesus Cristo, pregaram ele na cruz, esbofetearam ele, cuspiram na cara dele, mas eles não têm orgulho de dizer que foi os romanos que fizeram isso, né? Os romanos. Foi eles que fizeram isso. Você pode ver lá nos evangelhos que você vai ver que fez essas atrocidades todas aí. Porque Roma, ela não aceitava outra religião que não fosse a deles. E eles rejeitaram Jesus Cristo como filho de Deus, não creram. Foi por isso que eles fizeram aquilo tudo lá que nós sabemos. Conhecemos bem a atrocidade que eles fizeram com o próprio Senhor Jesus Cristo. E se eles não tiveram pena nem de Jesus Cristo, que dirá dos apóstolos, né? Como Tiago, que foi morto decapitado, né? Como Pedro, né? Dizem que foi crucificado de cabeça para baixo, né? E várias atrocidades, né? Essas perseguições, elas são bem claras, né? São bem vistas nos evangelhos, como por exemplo, João Batista e Tiago foram mortos, decapitados a mando do rei Herodes, né? Vários cristãos foram mortos por amor a Jesus, como Estevão, o primeiro mártir, que foi morto apedrejado, né? Como está lá em Atos, no capítulo 6, do verso 8 a 60, né? Estevão pregando o evangelho pouco antes de morrer apedrejado, você pode ler depois. Depois de diversas perseguições, torturas e morte de vários cristãos, né? Muitas dessas torturas feitas pelo próprio imperador Constantino, que até então a Igreja Católica diz que ele perseguia a Igreja Católica, o que é uma mentira. Constantino perseguia o cristianismo. Ele não poderia perseguir a Igreja Católica porque ela não existia e porque ela foi fundada por ele mesmo. A religião paganizada de quando ele se deu de convertir ao cristianismo, né? Então, Constantino, ele perseguia era o cristianismo, tanto que quando ele fundou o catolicismo, ele continuou a perseguir o cristianismo, como nós vamos ver aqui mais à frente. Depois de várias perseguições, torturas e mortes, né, de perseguição do imperador Constantino ao cristianismo, no ano de 303, o imperador romano Constantino se aliou ao cristianismo, né? Disfarçando-se de cristão. Então, ele corrompeu o cristianismo, mudando a religião de acordo com seus ritos e práticas e introduzindo dentro da igreja os seus costumes pagãos, porquanto Constantino era pagão, isto é, Constantino, ele prestava adoração a vários deuses. É por isso que a igreja ela é tão paganizada, né? E o paganismo é visto de maneira tão clara que só um cego não enxerga, né? O paganismo dentro da igreja. A própria escritura condena tudo que está dentro dela. Assim, Constantino transformou o cristianismo da sua época, né, que ele perseguia, em uma nova religião que ficou conhecida como católica ou catolicismo. O principal objetivo do imperador não era se tornar um discípulo de Jesus Cristo, mas sim recuperar o seu domínio até então perdido pelo cristianismo, né?
o Constantino ele estava perdendo o seu poder, a sua autoridade, porque os cristãos eles não se submetiam aos costumes, às tradições e não se curvavam diante da religião de Constantino, né? Então ele estava perdendo o domínio. Foi por isso que ele perseguiu, torturou e matou tantas pessoas, que era para ele era a forma dele manter o domínio dele, como de fato a Igreja Católica fez todo esse tempo, né? Para se tornar o que ela é hoje. Constantino, ele queria de volta a sua autoridade e respeito já perdido. E para isso ele era capaz de tudo. Prova disso é que ele fingiu uma convenção disfarçada, que de fato ela nunca ocorreu. Constantino ele não se converteu verdadeiramente ao cristianismo, ele deu de convertido para conseguir o que ele queria. E a maior prova disso é que os cristãos, a se converter ao cristianismo, eles já eram logo batizados. Constantino nunca quis ser batizado. Constantino ele só aceitou ser batizado no seu leito de morte, quando até então acreditamos que ali pode ter se dado a verdadeira conversão, porque enquanto ele não era convertido, enquanto a conversão dele era uma farsa, ele não aceitou ser batizado, ele nunca fez questão, somente no leito de morte ele pediu o batismo, Aí talvez possa até ter tido uma conversão, Mas enquanto isso, todo esse tempo ele nunca foi convertido. Assim, Constantino, com seu poder e domínio resgatado, fundou a religião a qual todos deveriam seguir, e os que se negassem eram terrivelmente mortos. Muitos cristãos não se submeteram à nova religião, e por isso foram terrivelmente perseguidos, torturados e mortos a mando do imperador, porque a única forma dele manter o domínio sobre os cristãos, acreditava ele, que era matando. Porque ele não conseguia fazer ele se curvar diante dele, diante das dogmas e tradições, diante do paganismo que ele defendia. Por isso ele matava, porque para ele era a melhor forma de manter, de se manter no poder, no domínio. Constantino ele perseguia, torturava e matava todos aqueles que não se convertessem, até então o catolicismo, porque na visão do imperador romano, todos tinham e eram obrigados a se converter à religião fundada por ele, tanto que ficou conhecida como católica, a religião fundada por Constantino. Para quem não sabe, católica vem do grego católicos, Vou assoletrar para você. K-A-T-O, acento agudo, L-I-K-U-S. Católicos. Católica vem do grego católicos, que significa para todos, Pois na visão de Constantino, todos tinham que ser católicos. Ele obrigava todos a ser, e aqueles que se negassem eram torturados e mortos. Essa é a origem do nome católico. Tanto que até hoje, para os seguidores dessa religião, todo mundo tem que ser católico. Aqueles que não são considerados filhos do diabo, são considerados filhos da serpente, os hereges, Por quê? Porque até hoje essa visão de Constantino, ela prevalece, Para a Igreja Católica, todos têm que ser católicos, e os que não são considerados filhos do diabo e os hereges, Como até hoje nós vemos isso acontecer. Essas perseguições, essas torturas e mortes, ela arrasta do que tempo depois seria até então também Santa Inquisição, O tribunal feito pela Igreja Católica para perseguir, torturar e matar o chamado herege, isso é, todo aquele que não se convertesse à Igreja, todo aquele que não se curvasse diante dela, Todo aquele que não aceitasse as mentiras pregadas pela Igreja era considerado herege. Como até hoje os que são contra o que ela prega são chamados de hereges, como na história, muito tempo atrás, Hoje, até hoje, eles têm o maior orgulho de nos chamar de hereges. Se esquece que foi esses hereges que foram justamente perseguidos, torturados e mortos pela igreja deles. Eles chamam a gente de herege, O que é herege? Eu vou explicar. Herege
para a Igreja Católica é todo aquele que não segue os dogmas e tradições católicas, que não se curva e nem se deixa levar pelas mentiras contadas por meio dos dogmas e tradições da Igreja, né? É por isso que os protestantes, eles ficaram na história, no tempo da Inquisição, da fundação do catolicismo até hoje, conhecido como herege, como até hoje eles nos chamam de herege, né? Os hereges que foram perseguidos, torturados e mortos pela Igreja deles. Né? E que até hoje, a maior prova disso é que esse nome até hoje predomina, os hereges. Essa igreja, ela sempre fez de tudo. Ela, para se manter no poder, para manter a riqueza dela, ela sempre fez de tudo. Né? Ela sempre traiu, ela sempre enganou, ela sempre perseguiu, ela sempre torturou, ela sempre matou, né? Ela traía até os membros dela mesma, né? Porque embora ela tenha sido fundada por Constantino, foi justamente isso que aconteceu. Ela traiu o próprio fundador dela mesma, né? A igreja estava perdendo seu domínio, a sua riqueza, né? E ela sempre fez de tudo para se manter no pódio, a mais rica, né? Que foi que ela fez? Ela se aliou ao pior inimigo de Constantino, por interesse financeiro, porque na época ela já estava empobrecendo, né? E esse aliado, esse inimigo de Constantino, era o foco dela porque tinha muito dinheiro. Ele poderia pôr a igreja no pódio. Foi isso que a igreja fez, né? No século VIII, né? A igreja traiu o próprio fundador dela mesma e se aliou ao pior inimigo de Constantino, que foi o monarca Pepino Franco, por interesse financeiro, né? Como uma meretriz, a igreja se vendeu, né? Se deitou com o imperador romano, depois traiu ele com o monarca Pepino Franco. Para quê? Para não perder o seu domínio, né? E por meio de traições e falsidades, ela conseguiu se tornar no que ela é hoje, né? A maior e mais rica igreja do mundo, porque a vida inteira, como uma meretriz, ela se vendeu e se deitou com os imperadores, né? Mais ricos e que tinham poder e autoridade, para ela não poder perder, né, seu poder e autoridade. É por isso que até hoje ela é a mais rica do mundo. Né? Mas quem era Constantino? Esqueci de falar um pouco sobre Constantino. Né? Constantino, ele também era conhecido como Constantino Magno ou Constantino Grande. Né? Ele foi um imperador romano proclamado Augusto pelas suas tropas em 25 de julho de 306. Né? Ele governou uma porção crescente do Império Romano até a sua morte. Ele liderava tudo em Roma, né? Constantino, ele nasceu no dia 27 de fevereiro de 272 e ele morreu no dia 22 de maio de 337 depois de Cristo, né? Esse é o imperador que ficou conhecido como o imperador que fundou até então a religião paganizada, que é sobre isso que nós estamos falando, que é o catolicismo, né? Você pode ver que se a católica fosse o catolicismo fosse o cristianismo, não haveria necessidade, né, da igreja levar a placa de Roma, e não haveria necessidade de ser chamado de catolicismo, seria chamado de cristianismo, né? Existe uma grande diferença de catolicismo para cristianismo. É isso que nós vamos ver mais na frente, né? Qual a origem da Igreja Católica, né? Eu vou ler um texto feito por uma equipe que eles provam tanto pelo âmbito da história como bíblico, né? Que a Igreja Católica, ela não é tudo isso que diz, ela não é a igreja fundada por Jesus Cristo, ela é sim uma religião paganizada totalmente, né? Este texto que eu vou ler, essas informações é do God Questions Ministries, né? Uma equipe que eles mostram a verdadeira face da Igreja Católica, né? E à medida que eu for lendo, eu vou parar para explicar pelo lado da lógica, né? E provar, porque não basta só ler, tem que provar, né? Pelo lado da lógica,
Porque quando a pessoa é incrédula, tem que usar toda a sabedoria e lógica para poder mostrar para eles onde é que está a verdade, né? E à medida que eu vou lendo o que eles vão falando, eu vou parar, eu vou explicando e vou provando pelos próprios dogmas e tradições da igreja que tudo que eles estão dizendo ali é verdade, baseado no que eu vivi lá dentro e no que até hoje eu vejo as pessoas fazer e provar que isso ali é verdade, embora muitos digam que é mentira, né? Mas é verdade. Vamos lá. Vamos ler lá uma pesquisa feita por essa equipe que é show, essa pesquisa. Foi uma das que eu achei mais bem explicada e que dá para me dar uma boa resumida aqui, né? Vamos lá. Diz assim: a Igreja Católica Romana declara a sua origem, né, e a morte de Jesus, que a sua origem é a morte de Jesus e a ressurreição, né? A ascensão de Jesus Cristo em aproximadamente 30. A Igreja Católica proclama a si própria como a igreja pela qual Jesus Cristo morreu, né? A igreja que foi estabelecida e construída pelos apóstolos. A pergunta que eles fazem aqui é esta a verdadeira origem da Igreja Católica? A resposta: pelo contrário, mesmo a leitura superficial no Novo Testamento irá revelar que a Igreja Católica não tem sua origem nos ensinamentos de Jesus ou de seus apóstolos. No Novo Testamento não há menção a respeito do papado, não há nem nome de papa na Bíblia, né? Há bispo, que é uma diferença, né? Tanto que há a diferença que tem tanto o papa como o bispo na igreja, né? Mas cadê o papa? Ninguém vê, né? Adoração a Maria, a Imaculada Concepção de Maria, né? A virgindade perpétua de Maria, nada disso tem, nada disso consta, né? A ascensão de Maria ou Maria como corredentora e mediadora, né? Você já viu alguma passagem bíblica dizendo que Maria subiu ao céu? Era para ter, né? Por quê? Porque Enoque subiu, o Enoque foi levado, a Bíblia fala, né? Elias, né? Será que Elias era maior do que a rainha do céu e da terra? Não, né? Mas Elias subiu ao céu e a Bíblia cita, fala que os anjos levaram ele, né? Que ele foi levado pelos anjos numa carruagem de fogo por meio de um redemoinho ao céu, né? E fala também da ascensão de Jesus Cristo. Por que é que fala de Enoque, que foi levado, de Elias, que também foi levado, não fala de Maria? Porventura ela não está acima deles? Né? Só para você ver. Por que é que não fala? Porque ela nunca subiu. Simplesmente por causa disso. Porque os outros subiram, eles consideram eles abaixo do que ela, e a Bíblia fala, e não iria falar da rainha do céu e da terra, né? Então, se não tem, é porque ela nunca subiu. Não tem a petição por parte dos santos no céu, né, pelas orações, sucessão apostólica, ordenança da igreja, funcionando como sacramentos, né, batismo de bebês, né? Você já viu alguma criança sendo batizada na Bíblia? Não tem, né? Você já viu lá Jesus Cristo orando lá para Abraão, Isaac e Jacó? Já viu os apóstolos lá pedindo algo a Abraão, a Isaac, a Jacó? Né? Ele só pede a Deus, a Jesus Cristo, né? Nunca vi eles orando, pedindo nada a ninguém, né? Vamos lá, Estevão foi o primeiro mártir, né? Quantas vezes já viu na Bíblia algum dos santos dizendo: "Oh, Estevão, intercede aí por nós"? Não tem, nunca, né? Por quê? Porque não pode. A confissão de pecados a um sacerdote, né? Não tem. O purgatório, as indulgências, ou a autoridade da tradição da igreja e da escritura, né? Igualdade. Ou seja, o evangelho pregado pela igreja não bate com as próprias escrituras, né? Qualquer um pode ver. É isso que eu vivo mostrando esse tempo todo nos áudios que eu faço, que não bate. E é bem fácil de perceber. Portanto, se a origem da Igreja Católica não está nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, né? Não está de acordo com as escrituras, como registrado no Novo Testamento, que nós não vemos nada disso, dessas práticas encontradas no Novo Testamento, e nem mesmo no Antigo Testamento, né? Qual a verdadeira origem da Igreja Católica, né? Nem mesmo no Antigo Testamento você não encontra ninguém fazendo imagem de nenhum santo, venerando, carregando nos ombros, né? Você pode comparar, pode pegar a Bíblia todinha e ver que não tem, né? Por quê? Porque não faz parte das Escrituras, faz parte dos dogmas e tradições da Igreja.
Pelos primeiros 280 anos da história cristã, o cristianismo foi banido pelo Império Romano, né? E os cristãos foram terrivelmente perseguidos. Isto mudou depois da convenção, entre aspas, porque não foi uma convenção verdadeira, mas inventada, do imperador romano Constantino, né? Constantino legalizou o cristianismo pelo Edito de Milão, em 303 d.C. Mais tarde, em 325 d.C., Constantino conclamou o Concílio de Nicéia em uma tentativa de unificar o cristianismo como uma religião que poderia unir o Império Romano, que até então, naquela altura, começava a se fragmentar e a se dividir. Ou seja, estava perdendo o domínio dele, porque muitos estavam seguindo o cristianismo, né? Mesmo que isto parecesse ser um desenvolvimento positivo para a igreja cristã, os resultados foram todos menos positivos. Logo, Constantino se recusou a abraçar de forma completa a fé cristã, mas ele continuou com muitos de seus credos pagãos e práticas. Então, a igreja cristã que Constantino promoveu foi uma mistura de verdadeiro cristianismo e paganismo romano, né? Constantino, ele nunca quis ser moldado pela religião, pela igreja, né? Ele nunca quis ser moldado por Deus, por ninguém. Ele queria moldar tudo e todos, e foi isso que ele fez. Ao invés dele se converter ao cristianismo, né? Ele fez o cristianismo se converter ao paganismo, corrompendo o cristianismo. Foi isso que ele fez, né? Ele moldou a religião para ficar de acordo com o que ele queria, para defender os interesses dele, aquilo que ele acreditava. Foi isso que ele fez, né? Constantino achou que com o Império Romano sendo tão grande, vasto e diverso, nem todos concordariam em abandonar seus credos religiosos e abraçar o cristianismo, né? Ou seja, nem todos se converteriam ao cristianismo. Por quê? Porque se tem uma coisa que pagão ele nunca quer, é deixar, né, os seus ritos pagãos, né? Porque tem tantos que não querem se converter, né, a religião evangélica, porque ele não quer deixar as imagens dele, ele não quer deixar a tradiçãozinha de pular carnaval, e assim era o povo pagão, eles não queriam deixar nada, né? Então, com isso, o imperador estava perdendo o seu poder, né? Então, ele fundou uma religião que até então abraçasse todas as outras, que tivesse um espaçozinho para todas as outras, como de fato a Igreja Católica tem, um espaçozinho para cada pessoa defender aquilo que quer. Eu vou explicar melhor. Você nunca vai ver um espírita ele dizer que ele é protestante, que ele é evangélico, porque ele sabe que um espírita ele não pode ser, né, protestante, ele não pode ser evangélico. Mas você vai ver ele com todo orgulho dizer que ele é católico. Por quê? Porque uma hora ele está dentro da igreja, outra hora ele está no centro espírita. A igreja dá um espacinho para ele acreditar. Não, você pode ser o que você quiser. O importante é que você crê em Deus. Assim era a religião fundada por Constantino, né? Você sempre vai ver as pessoas que praticam todas as abominações a Deus ter orgulho de dizer que são católicos, né? Tem muitas pessoas que chegam para nós e dizem assim: eu admiro muito vocês, admiro a igreja de vocês, mas não dá para ser, né? Porque eu não vou deixar de pular carnaval, eu não vou deixar essas coisas. A minha igreja permite, não diz nada, mas eu sei que para a cidade de vocês não pode. Ou seja, ela dá um espacinho para cada qual ser do jeito que eles são. Ou seja, não há convenção, né? Ninguém deixa nada para servir a Jesus, e nem a igreja prega que é necessário. Então fica bem mais fácil você ficar no lugar onde você molda o lugar para ficar parecido com você, do que você ser moldado pelo lugar para fazer a vontade de Deus, porque você quer fazer a sua vontade. Lá as pessoas fazem a vontade deles, né? Então, Constantino permitiu e mesmo promoveu a cristianização de crenças pagãs, né? E totalmente não bíblias, que ganharam nova identidade cristã, né? E ele vai citar aqui 4 delas, né? 4 delas que a igreja trouxe para dentro de si, que é, né, paganismo. Por que a gente diz que a igreja católica ela presta adoração a vários deuses? Porque tudo que foi trazido para dentro do catolicismo é uma imitação dos deuses pagãos,
né? Tudo é uma imitação dos deuses pagãos. Os títulos dados aos deuses foi dado aos santos, né? O panteão de deuses que existia no Império Romano, nos gregos, nos egípcios, né? No catolicismo é conhecido como panteão dos santos, ou seja, tudo é uma imitação, o que não deixa de ser uma veneração, uma adoração a eles, né? Que é o que nós vamos ver aqui agora. Vamos começar aqui com uma adoração feita a uma deusa pagã, né, que é cultuada e muito cultuada no catolicismo, que é quem, né? A deusa Ísis, né? A deusa Ísis é a deusa mãe do Egito, né? O culto à deusa Ísis foram absolvidos no cristianismo, substituindo-se Ísis por Maria, né? No cristianismo corrompido, que passou a ser catolicismo, né? Muitos dos títulos que eram usados para Ísis, né, como a Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Teotocos, a que carregou Deus, foram ligados a Maria, né? Você já viu que as escrituras não dá a Maria o título de Rainha do Céu, né? Mas a igreja dá. Os dogmas e tradições da igreja católica consideram Maria a Rainha dos Céus, né? Por quê? Porque que mesmo a Bíblia não dando, o próprio Deus não dando esse título a Maria, eles dão, porque Maria é uma representação de Ísis, né? Que o Império Romano cultua de maneira indireta, porque se ele cultuasse outra deusa de maneira direta, ninguém iria aceitar, porque eles morrem dizendo que não presta adoração a outro Deus, mas se eles prestassem sem saber, né, daria certo, tanto que as pessoas adoram tudo que é de deuses, dizendo que não adoram, né, dizendo que só adora o Deus de Israel, né? E eles não podem tirar de Maria o título de Rainha dos Céus, embora a Bíblia não dê, porque é um título da deusa cultuada por eles, a deusa Ísis, é um título dado a ela, eles não podem tirar, né? Tanto que a Maria foi dado um papel exaltado na fé cristã, muito além do que a Bíblia ela atribui, com o fim de atrair os adoradores de Ísis para uma fé que de outra forma não abraçariam, né? Ou seja, Maria é apenas uma representação de Ísis, né? Se a igreja chegasse e dissesse, vamos adorar aqui a deusa Ísis. Se você chegasse na igreja, essa imagem é de quem? É da deusa Ísis. Vamos venerar. Você ia dizer, não, nós não prestamos adoração a outros deuses. Mas se você chegasse lá e tivesse uma imagem bem bonita, de uma mulher bonita, você perguntasse quem é, né? Ah, é a mãe de Jesus. Está lá com o intuito de prestar veneração a deusa Ísis, mas ele diz, não é a mãe de Jesus, né? Ela merece ser respeitada. Será que você iria respeitar? Se que eu vou carregar nos ombros? Claro, tanto que se espalhou no mundo todo, né? Presto veneração a ela, carrego nos ombros, faço promessa. E alguns deixam até de ser cristãos e se denominam marianos, porque Maria ela é exaltada na igreja até acima de Jesus Cristo, visto que Paulo diz que todos nós somos chamados para sermos cristãos, isto é, de Jesus Cristo. No entanto, hoje a maioria dos católicos estão se denominando marianos, seguidores de Maria, como uma prova, né, do quanto o paganismo ganhou força no catolicismo, né? Na verdade, muitos templos a Ísis foram convertidos em templo dedicado a Maria. A primeira indicação clara da Mariologia católica ocorre nos escritos de Origem, que viveu em Alexandria, no Egito, que por acaso é o lugar onde era o lugar principal da adoração a Ísis, né? Lá onde tinha um templo dela, né? Tiraram e puseram um templo a Maria, né? Para cultuar de maneira indireta, né? Como quando você não quer fazer algo que as pessoas sabem, você faz de uma maneira indireta. É como a pessoa querer roubar, não querer ser visto e roubar de uma maneira que as pessoas não estão vendo, mas está roubando. É assim que eles fazem, né? Adoram, mas de uma maneira que as pessoas não possam perceber. Cada imagem de Maria representa uma deusa do Império Romano, porque os pagãos eles não só prestam culto a deuses, mas a deusas também. Quer uma prova? Né? Você já percebeu que em Maria, né, o Império Romano ele presta adoração a vários deuses e a várias deusas, e ele usa Maria, mãe de Jesus, apenas para prestar adoração às deusas de maneira indireta, para você entender melhor. Você quer uma prova? Pronto, vou lhe dar uma prova, baseado no que eu sei e conheço.
Você já observou que são várias Maria, né? São vários nomes dados a uma mesma pessoa, vários nomes diferentes. Ela é representada de diversas maneiras, cores, né? Vamos lá, te ajudar a pensar. A Bíblia fala que Maria teve quantos nomes? Um só Maria, né? Mas a Igreja Católica, ela dá vários nomes a Maria. Maria das Dores, Maria disso, Maria daquilo. Cada nome desse é representado por meio de uma imagem. E cada imagem, ela se apresenta de uma maneira diferente. Eu pergunto, quantos nomes ela teve? A Bíblia só fala um, né? E ela é apresentada de diversas formas. Uma hora ela é bonita, outra hora ela é feia, uma hora ela tá com o cabelo preto, outra hora ela tá com o cabelo marrom, né? Uma hora ela tá com o olho de uma cor, outra hora ela tá com o olho de uma cor, outra hora ela é de uma cor, outra hora ela é de outra. Eu lhe pergunto, afinal de contas, Maria teve quantos rostos? Vários rostos, porque ela é representada por vários rostos. Né? Será que o cabelo dela mudava de cor o tempo todo? Cada imagem dela ela tem uma cor, o cabelo dela tem uma cor diferente, né? E afinal de contas, ela foi de que cor? Afinal, ela foi branca, ela foi preta, de que cor ela foi? Porque o Império Romano, ele apresenta uma Maria que muda de cor em cada imagem. E eu pergunto a você se ela foi feita para mudar de fisionomia o tempo todo. Você percebeu? Maria, mãe de Jesus, ela foi só uma. Mas o Império Romano, a Igreja Católica, ela presta veneração a diversas Marias diferentes. Ela só teve uma cor de cabelo, mas em cada imagem ela tá diferente. Ela só teve uma face só, né? Mas a cada imagem ela aparece com uma face diferente. Por quê, né? Por que que Jesus só teve uma mãe e aparece tantas mães diferentes, né? Não, se eles prestassem veneração exatamente à mãe de Jesus, não precisava ela ficar mudando o tempo todo. Bastava eles fazerem uma imagem dela e espalhar essa mesma imagem. Mas você observa que as imagens elas vão mudando. Vai mudando o nome e vai mudando a imagem. Pronto. Se você pegar uma imagem da Senhora das Graças e comparar com a de Aparecida, você vai ver que existe uma diferença muito grande, tanto o nome como a imagem. Ele diz que é Maria, ou seja, uma hora ela é branca, outra hora ela é preta, né? E a prova está aí, porque cada imagenzinha representa uma deusa, tanto que muda, tanto o nome como a cor, né? Isso aí. Então tá aí, tá explicado. Acho que deu para entender um pouquinho, né? Você pode ver que é várias Marias diferentes, só foi uma, mas eles apresentam várias diferentes. Ela só teve um nome, mas eles apresentam ela com vários nomes, né? Por exemplo, você sabe por que que o mês de maio eles prestam veneração? Até então eles dizem que estão prestando veneração a Maria, mãe de Jesus, né? O Império Romano ele sempre foi pagão, ele nunca deixou de ser, não. Né? E para o povo pagão, o que que acontece no mês de maio, você sabe? Não. O mês de maio é um mês em que todos os povos pagãos eles se reúnem, porque eles sempre prestam adoração aos mesmos deuses, só muda o nome, né? Só muda o nome. Por exemplo, para os gregos é Afrodite. Afrodite para os egípcios ela já tem outro nome. Eles vão mudando o nome, mas a deusa é a mesma. Assim que eles fazem com as imagens de Maria, da mesma forma. Né? O que é que acontece no mês de maio? Para o povo pagão, o mês de maio é o mês que eles se reúnem e durante todo o mês eles prestam culto, né, adoração à deusa Maia, que é uma deusa pagã, né? Eles prestam culto a ela todo mês, promessas, né? Tanto que a igreja ela celebra o mês de maio dizendo que é o mês de veneração à mãe de Jesus, né? Em que os católicos inteiros se reúnem para prestar veneração a ela, assim como tem as procissões com a imagem da deusa Maia, pelos pagãos também tem a procissão com a imagem de Maria, né? Mesmo tudo que eles estão fazendo lá, o povo pagão, o catolicismo ele também está fazendo, o Império Romano, né? Que é a maneira dele cultuar ela, né? Que para os povos pagãos ela foi considerada uma das maiores deusas, muito cultuada, né? Assim como você se presta, faz promessas a ela, a Maria, que são promessas para andar de branco, né? Promessas para andar descalço, esses mesmos
são feitos pelo povo pagão, né? Que eles fazem os rituais deles lá, de sacrifício da maneira deles. Ou seja, é eles cultuando lá da forma deles e você cultuando aqui, da forma como o Império Romano te ensina a cultuar. E assim ele não fica de fora na adoração à deusa Maia. Você cultua no mês de maio a deusa Maia, né? Por isso que nós dizemos que vocês cultuam vários deuses. Vamos falar agora do mitraísmo, né? O mitraísmo também, ele é muito encontrado e é bem fácil de ser provado, né? É bem fácil de ser provado que a igreja ela presta esse culto, né? Esse ritual. É bem fácil de provar. Um dos mais fáceis é esse. E eu vou mostrar para você, né? Usando os próprios instrumentos, os próprios dogmas e tradições da igreja. O mitraísmo foi uma religião no Império Romano do 1º ao 5º século, né? Que até então eles ainda não se consideravam cristãos, né? Eles eram pagãos oficializados. O que aconteceu quando eles se uniram ao cristianismo, formando o catolicismo, eles não deixaram de ser pagãos, mas eles escondem. Eles já não prestam a veneração, a adoração, já de uma maneira oficial, mas de uma maneira indiscreta, indireta, substituindo o peteão, né? O peteão dos deuses pelo peteão dos santos, né? Essa religião ela foi muito popular entre os romanos, né? Em particular entre os soldados romanos, né? E foi possivelmente a religião de vários imperadores romanos, né? Como a do próprio Constantino. Mesmo que jamais tenha sido dado ao mitraísmo um status oficial, né? Ou seja, algo universal, algo assim que fosse muito celebrado, mas embora ainda assim eram reconhecidos. No Império Romano foi de fato uma religião oficial, né? Até que Constantino e imperadores romanos que sucederam, né, substituíram o mitraísmo pelo cristianismo, né? Eles só fizeram trocar algumas coisas. Ou seja, era uma religião praticada apenas pelos romanos, né? E que quando o imperador Constantino fundou o catolicismo, ela passou a ser, né, feita e seguida por várias pessoas do mundo, só que de maneira indireta, como a Igreja Católica mesmo faz, o mitraísmo, né? Como eu vou provar aqui, usando os próprios dogmas e tradições da Igreja, né? Que afinal de contas a gente tem que provar. Né? Tanto que uma das principais características do mitraísmo era a refeição sacrificial, que envolvia comer a carne e beber o sangue de um touro. Mitra, o deus do mitraísmo, estava presente na carne e no sangue do touro, e quando consumida, concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial, né? Que é até então a teofagia. Teofagia comer o próprio Deus, né? É por isso que a Igreja Católica ela ensina aos seus fiéis, né, de uma maneira até ignorante, que no momento da ceia, quando eles estão ceando, aquela hóstia que eles estão comendo é o corpo de Jesus Cristo. O sangue que eles estão bebendo é o sangue de Jesus Cristo. Ah, mas Jesus Cristo disse que era o sangue dele. Jesus disse que era apenas uma representação. Não que a gente estaria bebendo o sangue dele. Jesus também disse ser o pão que desceu do céu. Jesus não desceu do céu em forma de um pão, mas ele desceu como forma de alimento, né, para aquele que tem fé nele, né? Assim como a serpente de metal no Antigo Testamento era uma representação de Jesus Cristo, mas não era Jesus Cristo, porque ele não pode ser representado por imagem, da mesma forma o Senhor estava falando no sentido figurado, no sentido espiritual e não físico, né? Que eles dizem que a gente está comendo o próprio Deus, sendo que a própria Escritura condena o ser humano de comer até certo tipo de carne, como carne sufocada, né? Proíbe de comer, né? E proíbe beber sangue de animais, que dirá não vai proibir comer a carne de um ser humano e beber o sangue. Como você pode ver, é uma ignorância, né? Em que eles se aproveitam e se utilizam dessa passagem, né, para defender isso, o mitraísmo, porque é isso que eles fazem no mitraísmo. Eles, no momento ali da refeição,
quando eles comem aquele alimento, eles estão comendo o próprio Deus, como de fato a igreja ensina aos seus fiéis, que no momento da ceia estão comendo Jesus Cristo, a carne de Jesus Cristo, e bebendo o sangue de Jesus Cristo, quando na verdade era apenas uma lembrança, uma representação, né? Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus não desceu em forma de pão e a gente não comia ele, mas como palavra nós nos alimentamos dele, para você ver, né? Tem que entender o que Jesus fala, é espiritual, não é físico. Quem anda em carne só entende as coisas da carne. Para entender o espírito, tem que andar em espírito, e Jesus falava em espírito, né? O mitraísmo, ele também possuía 7 sacramentos, né? O que faz com que a semelhança entre o mitraísmo e o catolicismo romano seja tão numerosa que nós podemos ignorar, né? O mitraísmo, ele tem 7 sacramentos. Todo católico sabe que a Igreja Católica, ela também tem 7 sacramentos, né? Nossa, mas as coincidências são enormes. Então, o catolicismo, eles fazem o mitraísmo, né, que é uma adoração ao Mitra. Mitra, para quem não sabe, é o deus do sol, da sabedoria, né? E essa adoração a ele é feita no momento da ceia, no momento da missa, né? Que assim como no mitraísmo, no momento da ceia, eles comiam o alimento e diziam estar comendo Deus, é justamente na ceia que eles se utilizam da hóstia e do sangue para dizer que estão comendo o próprio Deus, assim como no mitraísmo, né? Sem falar também que Mitra é um nome, né? É um nome, tanto as imagens de Mitra, do Deus do Sol, imagem do Sol, são muito encontradas na igreja, como vou ver se eu deixo aí algumas imagens para você ver, usadas no catolicismo, porque o Mitra, ele era o Deus do Sol e ele andava sempre com uma coroa, tipo um sol na cabeça, e eles apresentam muito isso no momento da ceia. A igreja, ela leva muito o nome de Mitra, né? Tanto que até aquele chapéu, né, que o Papa usa na cabeça é chamado de Mitra, né? O nome dele é Mitra, né? É um nome bastante utilizado no catolicismo, mais utilizado que o de Jesus, que foi exaltado acima de todos, né? Em outro estado em que o nome Mitra aparece, né, é que as próprias igrejas católicas, elas são registradas, né, no CNPJ como Mitra Arquidiocese. Mitra Arquidiocese, né? Mitra Arquidiocese, né? Nossa, como a semelhança é incrível. Devia ser Jesus Arquidiocese, mas é Mitra, né? Como prova de que eles prestam veneração ao Deus do Sol, não é a Jesus Cristo, né? E até as imagens de Jesus Cristo é uma representação das imagens de Mitra, como eu também vou deixar algumas passagens aí para você ver a semelhança entre as imagens de Jesus e a do Deus Mitra. Você vê que não existe muita diferença, não, né? Sem falar, se você for ler lá no Antigo Testamento, você vai ver várias imagens do sol sendo quebradas, a mão do Deus de Israel, né, quebradas pelos profetas e reis. Essas mesmas imagens que são encontradas dentro da igreja. Você pode perceber que no momento da missa são encontradas muitas imagens do Deus Sol, né? Os cartazes de colocar a hóstia, né? A própria hóstia, né? Ela é redonda, como você pode ver. Jesus Cristo partiu o pão, não existe pão. Eles colocaram lá uma hóstia bem redondinha. Se você olhar para ela, parece o sol ao meio-dia. Um pão não parece com o sol, né? Mas a hóstia parece. É por isso que eles substituíram o pão pela hóstia. Porque a ceia, a missa, é uma adoração ao Deus Sol. E o pão não tem nada a ver com o sol. Mas maior prova disso é que você pode ver quando você for na missa, para cada lado que você se vira, né? Tem uma imagem do sol, tem algo representando o sol. A própria hóstia que você olha para ela e come, parece o sol ao meio-dia, né? Então você pode perceber isso, né? Então não estranhe, porque é uma adoração ao Deus Sol, né? As imagens do sol faz parte do mitraísmo, muito encontrado dentro da igreja, né? Também vou deixar algumas imagens aí para você ver. Tanto
que ele diz que a igreja não pode viver sem o sol. A missa é o sol da igreja, né? Vou deixar também aí a frase dizendo. Tanto que foi isso que aconteceu. Constantino e seus sucessores, né, encontraram um substituto facial para a refeição sacrificial, né, do mitraísmo no conceito da ceia do Senhor, comunhão cristã. Infelizmente, alguns cristãos primitivos já haviam ligado o misticismo à ceia do Senhor, já faziam essa prática, né, rejeitando o conceito bíblico de uma simples adoração, né, de uma simples adoração, rememoração da morte e sangue derramado, uma lembrança do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. A romanização da ceia do Senhor completou a transição para a consumação sacrificial de Jesus Cristo, agora conhecida como a missa católica Eucaristia. Como eu já expliquei, a Eucaristia é apenas uma desculpa, é apenas um ritual todo elaborado pelo Império Romano para prestar adoração ao Deus Sol, né? Não é à toa que são várias as maneiras de provar, né? Ora, tem o Natal no dia 25, eles dizem que é o dia que Jesus Cristo nasceu, o que as próprias escrituras comprovam que é uma mentira, porque Jesus Cristo ele não nasceu nem em dezembro, que dirá no dia 25 de dezembro, né? A própria escritura desmente, a própria história, se eles se diz tão inteligentes teólogos, né? Então eles estão sendo ignorantes em defender isso. Afinal de contas, né, nós sabemos muito bem que eles sabem a verdade, eles são pagos, né, para falar a mentira, porque quando, como diz o ditado, quando o dinheiro fala, a verdade se cala, né? Eles contam a mentira por dinheiro, eles sabem por quê. Jesus ele não nasceu nem em dezembro, que dirá no dia 25, né? Isso é mais uma invenção da Igreja Católica para prestar exatamente adoração ao Mitra, que dia 25 de dezembro é o dia em que os povos pagãos se reúnem para prestar adoração ao Deus Mitra, porque para os pagãos, o dia 25 de dezembro é o dia tido como o dia que o Deus Mitra nasceu, ou a lenda Mitro, né, de Mitra, do Deus do Sol, né? E nós sabemos que o Império Romano ele presta adoração a vários deuses, como nós já estamos cansados de dizer, né? Por que Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro? Porque as escrituras diz que no dia que Jesus Cristo nasceu, na noite que Jesus Cristo nasceu, né? Anjos foram até pastores que estavam no campo cuidando das ovelhas para anunciar o nascimento do Salvador. Qual o erro que tem aí, né? Onde foi que Jesus nasceu? Em Belém, né? Qual é o erro que está aí? O erro é que dezembro é uma estação chuvosa em Belém, né? E o que acontece na estação chuvosa de Belém? Os pastores, eles não ficavam no campo cuidando das ovelhas. Como é que eles iriam ficar no tempo, né? Onde chovia, né? Sem falar nos perigos que tinha, né? Então eles não tinham esse costume. Eles faziam um localzinho, eles põem ali as ovelhinhas bem abrigadas e eles ficavam dentro das suas casas, né? Eles não tinham esse costume, eles só se encontravam num campo à noite cuidando das ovelhas no inverno, no verão, né? E em Belém, no dia 25 de dezembro, em dezembro, né? É uma estação chuvosa, dezembro, esses meses, final dos meses, final do ano, são estações chuvosas, assim como é aqui, para nós também é em Belém, né? De tal maneira que nos leva a crer que Jesus ele nasceu na estação verão, né? Na metade do ano, talvez, porque somente no verão os pastores se encontram no campo, né? No inverno eles não se encontram à noite no campo cuidando de ovelha, ele estava, então não é mentira, é isso aí. Agora vamos para o enetoísmo, né? A maioria dos imperadores romanos, né, e cidadãos eram enoteístas, né? O que é um enoteísta? Enoteísta, né?
É alguém que crê na existência de muitos deuses, mas dá atenção especial a um deus em particular, ou considera um deus em particular como supremo acima dos outros deuses. Por exemplo, o deus romano Júpiter era supremo acima do panteão romano dos deuses. Ou seja, alguns povos prestavam adoração a vários deuses romanos, mas para ele o deus considerado maior era Júpiter. Ou seja, eles sempre tinham um apego, né, a um apego especial a um deus que eles se entregavam. Os marinheiros romanos eram frequentemente adoradores de Netuno, o deus dos oceanos, né? Porque como eles naufragavam, eles procuravam pela proteção do deus dos oceanos. Quando a Igreja Católica absorveu o paganismo romano, ela simplesmente substituiu o panteão de deuses pelos santos, né? Assim como no panteão romano de Deus havia o Deus do amor, o Deus da paz, o Deus da guerra, o Deus da força, o Deus da sabedoria, que são vários deuses, etc. Da mesma forma, na Igreja Católica haveria um santo responsável por cada uma destas coisas e muitas outras categorias, não é assim? Né? Bom, vou explicar o isso. Você presta adoração a vários santos, mas você sempre tem um que você apresenta uma veneração excessiva, né? Que você coloca como seu protetor, que você chama de padroeiro. Pronto. Voltando aqui ao meu tempo que eu era católica, eu acreditava em Maria, em Pedro, em João, em todos os santos lá da Igreja Católica, mas o que eu colocava acima de todos, né, era José, que até então, quando eu era católica, o meu padroeiro era São José. Como todo católico presta veneração a todos os santos, mas eles sempre colocam um acima, que é o chamado padroeiro, assim como os pagãos faziam. E existe santo para tudo, assim como existe o Deus, né? Como existe um Deus para cada coisa, também existe um santo para cada coisa. Observe, você está com dor de cabeça, você recorre a um santo. Está com dor no pé, você recorre a outro santo. Perdeu uma coisa, você recorre a outro santo. Assim como os pagãos, a cada problema eles recorrem a um Deus diferente, porque para eles só um Deus não é o suficiente para resolver o problema dele. Assim a Igreja Católica, a cada problema recorre a um santo diferente, porque não tem um só, né, que consiga resolver todos os problemas, sendo que o único que você pode clamar e resolver todos os teus problemas é Jesus Cristo, e a igreja despreza ele totalmente, né? É por isso que o único santo a quem nós clamamos é Jesus Cristo, porque ele nos livra da dor de cabeça, nos ajuda a achar coisa e tudo mais, ele é o suficiente, né? Mas para o povo pagão, um só Deus não é o suficiente, um só ser não é o suficiente para exercer todas as tarefas. Por isso que eles creem em vários deuses, como os egípcios acreditavam em vários deuses, não criam no Deus de Israel. E eles jamais acreditavam que um só Deus iria derrotar todos os deuses dele, né? E, no entanto, o Senhor derrotou cada um dos deuses dele, e eles ficaram envergonhados, né? E que por causa disso, muitos crerem no Deus de Israel e se converteram a ele, né? Porque embora eles recorressem a vários deuses, eles ficaram surpreendidos como um só Deus poderia resolver todos os problemas, trazer tantas pragas no Egito, né? Tanto no sentido de praga como de abençoar. E assim como os deuses eles é representado em cada cidade, em cada lugar, assim também é para a Igreja Católica. Observe, cada lugar tem um santo padroeiro, né? Cada lugar tem um santo padroeiro. E observe que Jesus ele fica totalmente sumido, né? Quem é o padroeiro do Ceará, da localidade onde eu moro? O padroeiro do Ceará é São José, né? Padroeiro do Brasil é Aparecida, né? Padroeiro daqui da localidadezinha onde eu moro, São José. Alguns quilômetros, Mãe Rainha. Alguns outros quilômetros, Perpétuo Socorro. Ou seja, Jesus desaparece totalmente. Cada cidade tem um padroeiro, assim como no povo pagão, cada cidade tem um Deus responsável, assim também a igreja pôs, né? Tá aí a maior prova. Por isso, assim como muitas cidades tinham Deus, né, para ela, também a Igreja Católica providenciou santos padroeiros para a cidade, né? Agora vamos para 4, né, a supremacia do bispo romano, que é o papado, né? Foi criado com o apoio de imperadores romanos, com a cidade de Roma sendo o centro do governo,
né, para o Império Romano, vivendo em Roma, a cidade de Roma alcançou preeminência em todos os aspectos da vida. Constantino e seus sucessores deram apoio ao bispo de Roma como governante supremo da igreja, né? Logicamente, seria melhor para a unidade do Império Romano que o governo, né, Estado religioso seja centralizado no mesmo lugar, né? Roma é o centro de tudo, não é à toa que a igreja faz questão de levar o nome de Roma. Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela é o centro de tudo, né? A igreja leva o nome dela, tem que levar. Os dogmas e tradições, tudo vem de Roma, do Vaticano, é ela quem comanda tudo. Mesmo a maioria de outros bispos e cristãos resistindo à ideia da supremacia do bispo romano, né? O bispo romano ascendeu à supremacia por causa do poder e influência dos imperadores romanos, né? Embora o povo não quisesse esse papado, isso tudo, mas foram obrigados, porque os imperadores que exerciam maior poder e autoridade deram força à igreja para que isso ocorresse. Então, ocorreu como até hoje ocorre. Quando houve a queda do Império Romano, os papas tomaram para si o título que anteriormente pertencia aos imperadores romanos, máximo pontífice, né? Máximo no poder, toda autoridade, né? Assim como os imperadores, eles comandavam Roma e eram chamados máximo pontífice, né? Os papas agora assumiu esse papel, tanto que eles são os mais respeitados em Roma, né? São os mais respeitados, são cabeça de Roma da igreja. São tidos até como um representante de Deus na terra, sendo que o representante de Deus na terra é o Espírito Santo, né? Que dá testemunho de Jesus Cristo e convence o homem do pecado, do juiz, da justiça. Né? E muitos outros exemplos poderiam ser dados, visto que a igreja inteira é pagã, né? Aqui teria que ser a vida inteira, uma lista enorme para poder, né, provar, mas se com isso não for suficiente, nada, uma lista inteira, uma vida inteira, a pessoa provando, falando, não vai fazer os incrédulos crer, né? Estes quatro devem ser suficientes para demonstrar a verdadeira origem da Igreja Católica. Logicamente, a Igreja Católica Romana nega a origem pagã de seus credos e práticas, né? A Igreja Católica ela disfarça suas crenças pagãs sob comandos de teologias, né? Sobre camadas de teologia complicada, né? Isto é, ela tem pagado vários historiadores, vários teólogos para desmentir a própria escritura, né? Para negar a suficiência dela, mesmo eles sabendo que eles não podem ir contra a palavra e que ao comparar o que ele diz com a palavra é diferente, né? É totalmente diferente. E mesmo que eles tentem esconder, apagar os rastros da história, a história não pode ser mudada, né? Eles tentam apagar os rastros da Inquisição e qualquer pessoa pode ir ao museu e ver lá os rastros dela, os instrumentos de tortura lá, para qualquer um que quiser ver. Por quê? Porque a igreja, ela todo esse tempo, ela tentou apagar o passado dela, mas ela não conseguiu, né? Porque as escrituras dizem que tudo que está encoberto, Deus, ele descobre, ele faz vir à tona. E o Senhor não permitiu que ela apagasse para ficar na história a prova do que ela é. E só quem não crê é quem é incrédulo, porque qualquer estudante de quinta série ao terceiro ano sabe do que nós estamos falando, sabe o que a Igreja Católica, sabe o que ela fez, porque está na história, está nos próprios livros de história que estudam na escola, e eles tentam negar isso, né? E eles são tão cegos que não vê, porque são pagos para isso, né? Para negar, para enganar as pessoas, e eles acreditam no que ele diz, mesmo sabendo que a história não pode ser mudada. A Igreja Católica ela disfarça suas crenças pagãs sob comando de teologias complicadas, né? A Igreja desculpa e nega a sua origem pagã sob máscara de tradições da Igreja, reconhecendo que muitas de suas crenças e práticas
são essências estranhas às escrituras, não são encontradas nas escrituras, né? E que por isso a Igreja Católica ela é forçada a negar a autoridade e suficiência da escritura, como o Concílio Tridentino que eles fizeram, né? Para negar a suficiência das escrituras, porque qualquer um pode ver que o que ela faz não é encontrado. É por isso que eles ensinam seus fiéis a dizer, mas faz parte dos ensinamentos da igreja, né? Nós devemos tanto crer no que a Bíblia ensina e seguir, como no que a igreja diz, sendo que o que ela diz é desmentindo o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, né? E quem quiser prova, né, é só ver o áudio que eu fiz de mais de 40 minutos falando da só escritura, que eles negam, que os próprios pais da igreja primitiva, como o próprio Senhor Jesus Cristo defendia, eles negam, eles dizem que nós devemos ir além, e eu mostro, né, por meio de 41 passagens bíblicas, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que nós não devemos ir além, que as escrituras é suficiente. Quem quiser ver é só ir lá e ouvir, né? Por que ela nega? Porque muitas dessas práticas não são encontradas, é por isso que ela ensina seus fiéisinhos. Quando você chega para eles, você diz assim, olha, prova aqui que Maria subiu ao céu. Não tem nada de escritura, mas faz parte da nossa igreja. Por quê? Porque é assim que a igreja ensina, né? É assim que a igreja ensina, porque ela não consegue provar. Mas nem tudo está na Bíblia, né? Porque se ela fosse basear pela Bíblia, a própria escritura condena o evangelho paganizado que ela prega. Por isso que ela inventou isso aí, de que nem tudo está na Bíblia, né? Assim fica mais fácil deles acreditar, né? E eu acredito que não seja tão inteligente alguém que deixa de acreditar nas escrituras, no que a própria Bíblia diz, para acreditar no que eles dizem. Sendo que a própria Bíblia deles condena tudo aquilo que eles dizem, desmente, né? Onde a Bíblia deles diz que é um, ele diz que é dois, que é três, que é quatro. Sendo que ela mesma abre a boca para dizer que fez as escrituras, que nos deu as escrituras. No entanto, não segue as escrituras que ela mesma fez, que ela mesma juntou. Isso é que é interessante, né? Eles desmentem a própria escritura, né? Juntada, né? No livro Bíblia, por eles mesmos. Portanto, a origem da Igreja Católica é a trágica mistura de cristianismo com religiões pagãs, né, que o cercavam. Ao invés de proclamar o Evangelho e converter os pagãos, a Igreja Católica cristianizou as religiões pagãs e paganizou o cristianismo, né, embasando as diferenças e apagando a distinção. Sim, a Igreja Católica se fez atraente às pessoas do Império Romano. O resultado foi que a Igreja Católica se tornou a religião suprema no mundo romano por séculos, como até hoje ainda ela é atraente, né? Ela se tornou tão atraente que eles dizem a Igreja de Jesus. No entanto, Jesus Cristo disse que a porta, né, que para passar por a porta e ser salvo, tem que passar por uma porta estreita. E Jesus Cristo diz que essa porta ela é tão estreita que são poucos que passam por ela. O catolicismo ele tem a porta tão larga, tão espaçoso, né, que é a maior religião do mundo. Aí né, fica a pergunta, como é que pode Jesus dizer que por a porta estreita passariam poucos, né? No entanto, o catolicismo é considerado a porta estreita do reino de Deus e passam a ruma tantos, né, que quando eles se reúnem aqui mesmo na minha comunidade, aqui onde eu moro, eles não cabem dentro da igreja. Olha que a igreja é enorme, né? A última novena que teve aqui, nós estávamos lá na nossa igreja prestando culto ao Senhor e foi tanta gente. Enquanto nós estávamos adorando ali somente o Senhor Jesus Cristo, talvez não tinha nem 10 pessoas. Na igreja deles era tanta gente, tanto carro, tanta moto, né, que os carros e as motos chegaram em frente da igreja onde nós estávamos. De tanta gente que era. Aí eu pergunto, Jesus não disse que por a porta estreita passariam poucos? Pois por que é que passa tanto pelo catolicismo? Né? Por que é que ele é tão espaçoso, que é a maior religião do mundo? Né? Porventura, será que Jesus tinha tantos seguidores assim? Né? Jesus tinha muito poucos seguidores e até hoje ele tem pouco, porque são poucos que pregam o evangelho e falam nele. São poucos os que deixam de pular carnaval, de servir ao mundo para servir a ele. É isso que nós fazemos. Nós não estamos lá pulando carnaval, nós não estamos lá se curvando de imagem, porque nós adoramos o Senhor. Nos guardamos da corrupção do mundo, coisa que ele não faz, ele não deixa nada para seguir a Jesus, né? Como
O escritor diz aqui, a religião ela é atraente. Por quê? Porque cada qual faz o que quer e morre e vai para o céu. Ou seja, as escrituras dizem que o reino do céu é tomado por esforço, mas eles não precisam se esforçar. Jesus disse que é necessário renunciar a si mesmo, deixar tudo para seguir ele. Mas eles pregam lá que não precisa deixar nada. Você pode pular carnaval, você pode ser gay, você pode ser espírita. O importante é você crer em Deus, quando morrer vai salvo. Pronto, esse é o evangelho pregado por eles, que contradiz e desmente o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim, né, foi um outro resultado, né, foi a mais dominante forma de apostasia cristã, do verdadeiro evangelho de Cristo e da verdadeira proclamação da palavra de Deus, né, cumprimento das profecias, né, das profecias dos falsos profetas, do evangelho anátema que Paulo falou que existia, que existiria, que contradiria o evangelho de Cristo. É só isso que tem na igreja, e a verdade é essa daí, né? Como eles dizem que não tem medo de dizer a verdade, ou seja, que eles não têm medo de morrer, sendo que o que eles dizem é mentira, não tem medo de ser processado, nem tampouco eu vou ter medo, né, de falar a verdade, de morrer, de ser processado por causa dela. A verdade é essa daí, só quem é cego não vê. E quem está falando aqui foi alguém que todos os dias dá glória a Deus, porque o Senhor me tirou de lá, do fundo do poço, da lama, né? Do colo de uma meretriz, que o destino dela está descrito em Apocalipse 18, que está embriagada com o sangue dos mártires de Jesus Cristo, e que pecou e peca tanto contra o Senhor, que chegará o dia, e já está chegando, que os seus pecados chegarão ao trono do Senhor. E o Senhor diz o seguinte para aqueles que creem nela, ó: sai dela, povo meu. Sai dela, para que não seja participante dos seus pecados, porque os seus pecados se acumulam a tal ponto de chegar ao trono do Senhor, os pecados dela, né? Ela está embriagada com o sangue de todos aqueles que ela matou para ser o que ela é hoje. E todos os que estiver dentro dela receberão a punição, né? Por tudo que ela fez, receberá a punição. Por isso que o Senhor diz: sai dela, aqueles que creem, né, que quiser ir com o Senhor, sai dela. Por quê? Porque quando o chicote de fogo vier para o espinhaço dela, deles que estão lá dentro, vai vir para os que todos estão lá dentro. Por isso que o Senhor manda sair de lá. Por quê? Porque tudo que ela fez, embora ela tente encobrir, mas o Senhor dará a ela a recompensa. Porque escrito está: no cálice que ela vos deu de beber, eu darei a ela em dobro. Quando ela se gloriou, né? Quando ela se gloriou assumindo o poder, perseguindo, matando, né? Quando ela se achava a própria Deus, o próprio Senhor fará justiça. O próprio Senhor é que fará justiça ao sangue de cada cristão que foi morto por amor a Ele e por ela, né? E aquele que não quiser ser participante das 7 trombetas, né, e das 7 taças da ira de Deus, que se levantará contra a terra e contra ela, depois do arrebatamento, que saia dentro dela, como um dia eu saí e nunca me arrependi de ter saído. Né? Nunca me arrependi. Nunca o Senhor falou comigo dentro, né, daquele centro espírita lá, que mais parece um centro espírita. Nunca. Hoje, nesses 2 anos, eu sei o que é ouvir a voz do Senhor. Eu sei o que é pedir, o Senhor me dá. Eu sei o que é perguntar, o Senhor me responder. Eu sei o que é entrar dentro do meu quarto e não falar uma palavra, e de noite ir para a igreja e o Senhor dizer o que eu estava dizendo a Ele. Eu sei o que é dobrar meus joelhos, pedir algo ao Senhor e o Senhor mandar. Coisa que em 23 anos eu nunca vivi lá dentro da minha vida. Nunca lá dentro eu senti a presença de Deus a ponto de chorar, de querer glorificar o nome do Senhor. Nunca. Fui triste e voltei feliz, porque eu ia triste e voltava pior. Nunca eu encontrei lá dentro a alegria que mesmo antes de eu ser da casa do Senhor eu encontrava. E que por isso, mesmo eu sendo católica, eu deixava de ir para lá, para ir para a igreja deles, né? Para ir para a igreja dos hereges. Porque era lá que eu encontrava paz, conforto. Era lá que eu encontrava pessoas que nunca tinham me visto na vida dizer a minha vida, o que eu pensava, o que eu sentia. Coisa que eu vivo até hoje. E que só faz 2 anos e eu vivo isso. E lá em 23 anos eu nunca vivi. Eu tenho motivos de sobras.
para dizer isso, né? Tenho motivos de sobras, né? Então tá aí, a verdade é essa daí. E eu não tenho medo de dizer não. Não tenho medo de dizer não e glorificar o Senhor, porque o Senhor me tirou de lá, né? Graças a Deus que o Senhor me tirou de lá, né? E é por isso que eu falo e mostro a verdade, para que vocês também sejam tirados de lá e saibam o que é a alegria de sentir a presença do Senhor, de chorar ao sentir a presença do Senhor, de o Senhor olhar para ti e dizer o que tu disse para Ele quando tu estava sozinho no teu quarto, né? Como eu vivo isso o tempo todo, na minha vida é maravilhoso ouvir o Senhor falar conosco. A primeira vez que o Senhor falou comigo foi no dia que Ele me chamou para aceitar Ele. Foi naquela noite que eu disse sim ao Senhor, que Ele me chamou, que eu queria mais que tudo, que ninguém na igreja sabia. E me chamaram lá na frente e fizeram a oração, né? Porque o Senhor havia revelado que eu queria aceitar. Eu não tinha dito nada, mas eles me chamaram e oraram, nem perguntaram. Porque o Senhor, Ele fala com aqueles que verdadeiramente o servem. E de lá para cá, o Senhor, Ele tem falado muito comigo, né? Posso depois dar alguns testemunhos, vários testemunhos, né? Mas, por enquanto, fica aí, né? Tá aí a verdade. Crê nela. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos agora e para sempre. Amém.